Estamos apresentando o programa Compartilhando Vida com o pastor Isaac Brito e equipe. É isso aí, queridos irmãos, estamos aqui com mais essa tarde que o Senhor preparou para nós. Podemos estar juntos levando a palavra de Deus aos corações. Eu quero convidar você que está nesta sintonia para uma palavra de Deus que está no livro, aleluia, livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Aleluia, capítulo 17. Primeiro Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos para uma palavra de Deus nessa oportunidade. Quero cumprimentar a irmã Saúde, que está aí conosco, participando dessa programação neste momento. Quero saudar a minha esposa, a pastora Silmara Brito, que já está aí também. Glória a Deus. Nós vamos em alguns minutos refletir em uma palavra de Deus. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Versículo 32, eu quero ler o versículo 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava-a da mão da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nesta oportunidade. Aleluia! O tema dessa reflexão é não desfaleça. Amém? Não desfaleça. Esse é o tema da nossa reflexão nesse momento. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto da Bíblia
muito importante, muito especial, porque traz à tona para nós uma verdade ou um texto, um fato na história bíblica, a qual revela uma grande vitória que um servo de Deus e, consequentemente, o seu povo teve, porque uma pessoa, um jovem, ele teve fé e ele não desfaleceu com os rumores, com as palavras, a qual foi falada durante pelo menos 40 dias contra o povo de Deus. É interessante, irmão Anderson, nesse texto da Bíblia aqui, que esse filisteu chamado Golias, que na verdade era grande na sua altura, né? Ele era um gigante, aproximadamente 3 metros, quase 3 metros de altura. Então, era um homem alto, era um homem forte, era um homem que era guerreiro desde a sua mocidade, tinha experiência de guerras, de batalhas, mas a palavra de Deus mostra para nós que esse homem, ele estava afrontando o exército do Deus vivo. Ele estava afrontando o exército de Israel, e Israel era o povo de Deus. E aqueles que se levantam contra o povo que é de Deus, está se levantando contra Deus, assim como alguém que se levanta contra um filho seu, está se levantando contra você, porque você vai defender o seu filho, vai lutar pela causa dele. Israel, aqui como o povo de Deus, Deus era quem defendia esse povo. Mas a Bíblia Sagrada revela para nós que esse povo, o exército, estava temendo porque eles estavam olhando apenas com o olhar natural. E quem olha com o olhar natural, com o olhar físico, ele vê o tamanho do inimigo, ele enxerga os desafios apenas, ele enxerga as dificuldades, ele enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. Então esses homens de Israel, um exército de Israel, e o seu rei, olhando com o olhar e com a visão natural, eles olhavam apenas para aquele que afrontava, era um homem de 2,70 metros de altura aproximadamente, um homem forte fisicamente. Então quem olha com a visão natural, ele olha apenas as circunstâncias de acordo com a vista. Porém, quando nós ousamos olhar com a perspectiva de Deus, com a visão espiritual, com o olhar de fé, com base na experiência que você tem, no relacionamento que você tem com Deus, então você vai enxergar as coisas com uma perspectiva diferente. Uma das coisas que o adversário da minha alma e da tua alma quer é que você não tenha um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. Uma das coisas que o seu adversário quer é que você não conheça a Deus. Porque quando você não conhece a Deus, não está tendo um relacionamento com o Senhor, uma das coisas
que vai acontecer é você olhar apenas para o problema, olhar apenas para a dificuldade, olhar apenas para as circunstâncias que não são favoráveis ou para o tamanho do seu problema, e aí você vai acabar desanimando ou desfalecendo, porque quem não olha a circunstância com um olhar de fé, com um olhar com a perspectiva divina, glória a Deus, muitas vezes você vai acabar desfalecendo, porque você vê o problema grande diante dos seus olhos, você vê o gigante que se levantou, você vê a enfermidade, você vê o desemprego, você vê o Satanás se levantando, você vê o tamanho do problema, mas você não olha para aquele que está na tua vida, você não olha para aquele que é maior do que esse problema. Então, esses homens estavam olhando apenas para o gigante, e por eles olhar apenas para o gigante ou Golias, que estava insultando eles, isso levou eles a ficar com medo, a se fragilizar cada vez mais e a desfalecer com esse problema. Mas a Bíblia Sagrada vem mostrar para nós de uma maneira tão especial, glória a Deus, dentro dessa palavra, é que agora quando Davi chega aqui no território, no cenário da guerra, e vê aquele povo desfalecido, aleluia, Davi, que embora era jovem, não tinha ainda a formação técnica de guerra como os demais guerreiros ali, mas Davi, ele chega, glória a Deus, com uma visão acerca do seu Deus, com uma visão acerca do inimigo que era diferente da visão daqueles homens ali. A visão daqueles homens acerca do Golias era que era um gigante, era que era um homem forte, era que era um guerreiro experimentado na guerra, era que era alguém que eles não tinham condição de vencer. Mas a visão que Davi tem quando ele chega naquele cenário, ele tem uma visão, aleluia, glórias a Deus, nesse texto a Bíblia vai dizer que ele tem uma visão que aquele homem ali que se levantava contra eles era um incircunciso, era alguém sem aliança, porque a circuncisão era a aliança entre Deus e o povo de Israel, era um sinal da aliança. Então se ele é chamado ali, o Golias é chamado de incircunciso, ele está dizendo, quem é este sem aliança para afrontar o exército? Então entenda, Davi tem uma visão daquele homem, de alguém sem aliança. Davi tem uma visão do povo de Deus como um exército, e tem uma visão de Deus que ele é o Deus vivo. Entendendo que Deus é o Deus vivo, e Davi entendendo que Deus é o Deus poderoso, o Deus que os libertou da terra do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho para eles passar, o Deus que já havia dado para eles vitória contra outros gigantes no passado. Então Davi, que tinha um relacionamento com Deus, ele chega e já traz uma palavra de ânimo, ele não traz uma palavra de desânimo. Glórias a Deus. Por quê? Pastor Josivaldo, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Porque ele traz uma palavra de ânimo, porque quem tem relacionamento com Deus, ele não vai viver, irmãos, só trazendo palavra de derrota, palavra de desânimo, palavra de, não vai dar certo, que não tem jeito, não. Quem tem um relacionamento com Deus, quem tem fé em Deus, sempre apresenta uma palavra de ânimo, uma palavra de solução para aquele problema a qual as pessoas estão enfrentando. Interessante que Davi declara dizendo, olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. E aqui nós vemos algo muito importante sobre quem tem comunhão com Deus, relacionamento com Deus.
quem tem fé em Deus, uma das coisas que essa pessoa ela vai fazer, querido, glória a Deus, é sempre se dispor. Eu estou disposto a fazer alguma coisa para mudar esse cenário. Não tinha ninguém, até então ninguém se apresenta. Agora um homem de fé, chamado Davi, ele chega e se dispõe dizendo, glórias a Deus, olha só o versículo 32, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Pastor Josivaldo, Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi chamava Golias de incircunciso, Davi chamava Golias de filisteu, Davi chamava Golias de qualquer outro nome, menos de gigante. Ele não coloca Golias como alguém muito grande. Sabe por quê? Porque quem tem um relacionamento com Deus, quem tem vida com Deus, quem tem uma fé como essa, como a fé de Davi, glórias a Deus, essa fé firme, essa fé forte no Senhor, em quem Deus é, na soberania divina sobre todos e sobre tudo, ele nunca vai colocar o seu problema como um problema muito grande. Por quê? Porque ele conhece a Deus, e quem conhece a Deus, meus irmãos, quem tem um relacionamento com Deus, ele sempre vai ter uma visão, glórias a Deus, de quem, aleluia, tem fé. Quem tem fé é diferente. Quem está confiante, quem tem um relacionamento com Deus e a ciência de que o Senhor pode todas as coisas, então ele vai ter uma perspectiva diferente. Aí Davi, ele se dispõe, glórias a Deus, e aqui nós vemos que Davi, nessa palavra, as suas palavras não é de um menino afoito, mas é de um menino de um jovem que tem confiança e fé em Deus. Uma coisa é ser afoito, o afoito se precipita, o afoito está falando, mas ele nem tem noção e consciência do que ele está falando. Agora, glória a Deus, quem tem confiança, quem tem fé em Deus, ele fala com base, aleluia, em um relacionamento que ele tem e com as experiências que ele tem. Saul olha para Davi, irmã Neuza, e vê que Davi ele ainda é jovem. Então ele olha pela aparência de Davi, por ele ainda ser jovem, e vai falar o seguinte: olha, você ainda é moço. Ele é um guerreiro experimentado na batalha, você não pode ir. Porque quem não te conhece, ele vai te olhar pela tua aparência. Eu vou repetir. Quem não te conhece, olha pela tua aparência. Olha pela tua idade. Né? Na minha experiência ministerial, que o Senhor tem nos dado graça para perseverar até aqui, quantos que já me olharam pela aparência, já me julgaram? Quantos que não já te julgou pela tua aparência, às vezes por você ser uma pessoa jovem, às vezes porque talvez o seu poder aquisitivo não seja tão grande, em outras situações outros julgam pela aparência, por às vezes você não ser uma pessoa que fala muito, né? E aqui nós vamos perceber que os homens julgam pela aparência, quando não te conhece, julga pela aparência. Mas Davi, aleluia, que não era alguém, e aqui está algo muito importante, não precisa você ficar se gabando, né? Falando de você o tempo todo, dizendo, eu sou, eu faço, eu tenho. Não. Não precisa se vangloriar, não precisa. No momento certo, Deus mostra que é com você, Deus te dá a oportunidade para você, inclusive, expor a sua experiência. A Bíblia diz que nessa hora, quando Saul está dizendo, você não pode, porque você não é um guerreiro experimentado na batalha, a Bíblia diz que Davi, ele agora recebe a oportunidade de falar, e ele vai contar um pouco da sua experiência. E a experiência dele não foi uma experiência técnica, junto com os outros soldados, né, que se preparava para a batalha, mas a experiência de Davi foi uma experiência vivida, de vivência. Enquanto ele estava apacentando o rebanho,
Então Davi vai dizer, olha, quando eu estava apacentando o rebanho do meu pai, então já aprendemos algo aqui. Davi não era um desocupado. Davi, aleluia, ele era alguém que tinha um trabalho, ele fazia alguma coisa e era algo de responsabilidade. Então já abro primeiro um parêntese para dizer, Deus ele não usa desocupado. Deus ele usa pessoas que são ocupadas, que faz alguma coisa. Davi ele não era um desocupado. Davi ele trabalhava. Segunda observação, ele apacentava o rebanho do seu pai, então ele obedecia ao pai dele. Então nós aprendemos também que Deus ele usa pessoas obedientes, pessoas que conseguem ficar submissas debaixo de autoridade paternal. Então se você tem um pai, uma mãe, alguém que está te orientando, te aconselhando, é importante que você obedeça seu pai, porque Deus ele usa pessoas que são obedientes, pessoas que estão ocupadas, né? Ele não usa pessoas preguiçosas, mas que está ocupado. Segundo, Deus usa pessoas obedientes. Obediente a quem? Aos pais. E eu destaco 3 tipos de paternidade aqui para enfatizar sobre obediência. Existe a paternidade celestial. Quem é o nosso Pai celestial? Deus, o nosso Criador. Aleluia. Aquele que nasce de novo tem Deus, tem relacionamento com seu Pai celestial. Existe outro tipo de paternidade, que é a paternidade ministerial ou espiritual. É o seu pastor, é o seu líder espiritual. É um tipo de pai espiritual. Glória a Deus. E em terceiro lugar, está a paternidade biológica, que é o seu pai biológico. São pessoas que, glória a Deus, que estão na terra e que te representa, diante de Deus. Então, quando você, glórias a Deus, obedece, né? E aí a Bíblia mostra a obediência ao Pai. A Bíblia mostra lá em Hebreus 13, 7, 13 e 17, obedecer aos vossos pastores. Glória a Deus, a Bíblia mostra também acerca da obediência a Deus. Lembra do que Deus falou para Saul? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus fala e é importante obedecer. Então, nós vemos que Deus ele vai contar para fazer grandes obras para a honra e glória do seu nome. Quem? Pessoas obedientes. Esse homem obediente, chamado Davi, esse homem trabalhador, ocupado, chamado Davi, ele tem experiência. Enquanto ele está ocupado, enquanto ele está trabalhando, ele está também adquirindo experiência. Ele estava cuidando do rebanho, mas ele está adquirindo experiência. Enquanto ele está trabalhando, então vem na vida dele, vem contra Davi os desafios. O desafio que Davi ele enfrenta, aleluia, é exatamente para defender as ovelhas do seu pai. É exatamente para defender o rebanho que ele enfrenta desafio. O que foi que veio primeiro contra Davi? A Bíblia diz que Davi está dizendo sempre que vinha o urso e o leão. Quer dizer, ele está dizendo sempre. E aqui nós vamos aprender algo. Teve algo que Davi ele se acostumou a enfrentar e a vencer. O que, pastor? Urso e leão. Porque ele está dizendo sempre que vinha um urso e um leão, ele se levantava, ele ia contra o gigante, ele ia contra, glória a Deus, contra o urso e o leão, e tomava da boca do urso ou do leão a ovelha, e quando esse urso e o leão se levantava contra ele, ele prevalecia até matar. Quer dizer, só prevalece. O que é prevalecer? É alguém que é insistente, é firme, glória a Deus, para lutar, que vai ao combate. Não é alguém que quando vê o perigo ele fica com medo e sai correndo. Não, é alguém que quando vem esse inimigo, mesmo que é feroz, porque urso é feroz, leão é feroz, mesmo que é uma luta feroz, difícil, mas a pessoa se levanta, eu vou lutar, eu vou combater. E a Bíblia diz que ele prevalecia. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, só vai vencer as lutas, só vai vencer o desafio, só vai vencer esse adversário
aquele que luta, aquele que persevera, aquele que não se acovarda, aquele que não retrocede, não fica com medo, mas com a sua fé e confiança em Deus você luta. Interessante que nessa palavra a Bíblia está dizendo que Davi, ele ia contra o urso, ele ia contra o leão, e Davi dá crédito para ele estar vivo para Deus. Ele não dizia que eu vencia simplesmente, mas ele está falando aqui para Saul: assim como Deus me livrou do urso e do leão, ele também vai me livrar das mãos desse filisteu. Por quê? Porque Davi, ele sabia que a força dele para vencer o urso, a força dele para vencer o leão, ela vinha de Deus. Pastor, o que essa palavra quer dizer para mim? É que a força para você vencer o desafio, a força para você vencer as dificuldades que está diante de você, a força para você vencer esse tempo difícil de desafios que nós estamos vivendo, ela vem de Deus, ela vem de Deus, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Em quarto lugar, Davi, quando está falando para Saul, quando Davi está falando, irmã Ana Célia, irmão Adenildo, pastor Elias, quando ele está falando para Saul, esses fatos que aconteciam enquanto ele estava cuidando do rebanho do seu pai, ele está dizendo para Saul: olha, eu tenho experiência. Eu vou repetir, ele está dizendo: eu tenho experiência em combate, eu tenho experiência de guerra, eu tenho experiência. Glória a Deus, não foi no campo de batalha junto com os demais soldados, mas eu tenho experiência. E essa experiência que ele teve, ligado à compreensão que nessas experiências foi Deus que lhe ajudou a vencer, então ele está dizendo: eu creio, com base na minha experiência, que assim como Deus me deu vitória, enfrentando o urso e o leão, ele vai me dar vitória, eu vou vencer esse gigante também. Então entenda uma coisa, presta atenção. Experiência é algo pessoal, entenda isso, experiência é pessoal. É semelhante à fé, fé é algo pessoal. Convicção é algo pessoal. Não tem como eu ter experiência por você. Talvez a minha experiência, o meu testemunho pode te ajudar, te fortalece a sua fé. A sua experiência me ajuda, fortalece a minha fé. Mas experiência e fé é pessoal, testemunho é pessoal. Tenha consciência que Deus é bom, que Deus é poderoso e que Ele é bom. Mas essa experiência de que Deus é bom é pessoal. Essa água, presta atenção, essa água aqui, quem está na rede social está vendo aqui que eu estou com um copo de água na mão. Essa água eu sei que ela é boa, mas é porque eu estou bebendo. Então tem coisas que é pessoal, é uma experiência pessoal. Vida com Deus, experiência com Deus é pessoal. Então os desafios que você está enfrentando, as lutas, as batalhas, tem também o propósito de você ter experiência pessoal,
E essa experiência pessoal que você está tendo diante dos desafios, ela tem também um objetivo muito claro, que é exatamente fortalecer a sua fé. Não pense que os desafios desse momento presente é apenas esses que você vai enfrentar. Porque, querido, os desafios do hoje te preparam para você, para os desafios do amanhã. Então, Davi, ele tem convicção, ele tem fé que ele vai vencer o gigante com base nas experiências do passado. Logo aqui nós vamos aprender que fé sempre aponta para trás, esperança para frente. Davi está dizendo, eu tenho fé e tenho esperança. Eu vou repetir, Davi está dizendo, eu tenho fé e tenho esperança. Quando você conta a experiência do passado, que você alcançou vitória, que Deus te deu condição de você vencer, é a fé. Isso aí é a fé. Por conta do que você já passou e já experimentou, a palavra de Deus que você ouviu e você creu, a experiência que você passou, glória a Deus, e Deus te deu vitória. Isso te faz ter esperança, e esperança aponta para frente. Então, o que era que Davi? Qual era a esperança de Davi? Com base na sua fé. A esperança dele é, assim como eu venci o urso e leão, eu vou vencer esse gigante, apontando para frente. Ele está tendo uma fé, ele está com a fé, mas está com a esperança. Eu vou vencer. Assim como eu venci o urso e o leão, eu vencerei esse incircunciso. Mas como que ele vai vencer? Qual é as armas que ele vai vencer? As armas espirituais para ele vencer o urso. As armas espirituais para ele vencer o urso foi a fé, a confiança em Deus. Aleluia, a fé e a certeza de que Deus estava com ele. Então a fé dele movimentou o poder de Deus para ser com ele e lhe dar força e condição de vencer. Essas foram as armas espirituais, eram as mesmas para ele enfrentar o gigante. Pastor, e quais são as armas naturais que Davi ele venceu? Para ele vencer, foi as mesmas que ele utilizava sempre. Foi as mesmas que ele sempre utilizava. Como era que ele vencia? Como era que ele protegia o seu rebanho? Como era que ele protegia o rebanho que ele estava cuidando? Ele tinha cajado, ele tinha funda, ele tinha pedras, ele usava as pedras que ele colocava na funda, né? Para ele utilizar. Ele tinha, enfim, a vara. Então, Davi, para ele vencer o urso e o leão, ele utilizava as armas costumeiras dele. E para ele vencer o gigante ou o incircunciso Golias, ele utilizou as mesmas armas. Deus, ele não espera que você utilize armas que você não tem. Então, quais são as armas que estão à sua disposição, que você sabe utilizar? O que é que você sabe fazer? Deus não está esperando que você faça o que você não sabe. Deus está esperando que você utilize na questão das armas naturais, é o que você sabe. Pastor, para quem, vamos falar do ministério, para quem faz a obra de Deus, o ministério, o que você sabe fazer? Pastor, eu sei evangelizar, eu sei pegar uns folhetinhos e sair de casa em casa e falando para as pessoas que Jesus ama elas e ama mesmo, que Jesus salva, cura, liberta e transforma. É isso que você sabe fazer? Então é assim que Jesus quer te usar. Pastor, eu tenho o dom da palavra, eu consigo pregar. Então é assim que Jesus quer te usar. Pastor,
Olha, eu gosto muito de louvar. Eu creio que flui, quando eu estou louvando, flui. Então é assim que Jesus quer te usar. Que você louve através das suas canções, Deus vai dar vitória. Pastor, eu creio que eu não sou muito para pregar, mas eu tenho um dom de aconselhar pessoas. Eu creio que Deus me usa com aconselhamento. Então é assim que Deus quer te usar. Pastor, olha, eu não sou muito bom com muita coisa não, mas eu gosto de ajudar no social, né? Quando as pessoas se movem para levantar a cesta básica, o quilo, eu gosto de me envolver para ajudar a montar a cesta básica e ajudar necessitado. Então é assim que Deus quer te usar. Deus, ele te usa com base no que você tem, não com o que você não tem. Na vida profissional, eu não sei o que fazer. O que você sabe fazer? Nesse tempo que muita gente está perdendo emprego, né? Nós temos aprendido algo, que emprego pode faltar, mas trabalho nunca vai faltar. Por quê? O que você sabe fazer? Alguém está dizendo assim, ó, sei fazer bolo. Então, faz bolo e vai vender bolo. Eu não sei fazer bolo, mas eu sei fazer pão. Então faz pão. Eu sei fazer trufa. Então faz trufa. E vai vender trufa. Ou seja, para que haja uma grande vitória, um grande milagre na sua vida, a mudança da história vai ser a partir daquilo que você tem, do que você sabe fazer. Davi, ele não utilizou. Saul falou, veste a minha roupa. Saul falou para Davi, olha, tá aqui a minha espada, as minhas armaduras. Aí Davi vestiu e Davi começa a andar. Ele diz, eu não sei, eu não consigo andar. Davi fala, tira isso de mim que eu não consigo andar com isso. Porque aquela roupa era a roupa de Saul. Passou o que isso quer dizer? Você não deve utilizar a armadura de outras pessoas, a veste de outras pessoas. Você não deve se utilizar do que você não sabe, que não vai funcionar bem em você. Mas aquilo que você sabe, aquilo que você já tem, é dessa maneira que Deus vai usar a sua vida, que você vai ter a sua vitória em nome de Jesus. Aí a Bíblia Sagrada diz para nós, olha o que a palavra de Deus revela, que ele vai no ribeiro, pega 5 pedras, 5 seixos do ribeiro e vai em direção ao Golias. Ou seja, ele foi para o campo de batalha, ele foi para o ambiente da guerra. Quando ele está chegando com a funda, com as suas armaduras, o gigante já começa a afrontar, dizendo, não havia homem em Israel para vir um menino lutar contra mim? E ele disse para Davi, sou eu algum cão para você vir contra mim com pau, com pedras? E ele foi afrontando Davi. Porém a Bíblia Sagrada revela para nós que Davi foi sem temer. Ele foi para a guerra. Ele foi para a batalha. Ele foi enfrentar o desafio. E ele disse, Davi falou para ele, olha, você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, armas naturais. Aí Davi diz, mas eu vou contra ti em nome do exército do Deus vivo. Nós vemos que Davi ele não dá ênfase às armas naturais que ele tinha, embora que ele as levou. Ele mostra que ele vai em nome do Senhor, que quem vai dar vitória vai ser o Senhor. Então deixa eu lhe dizer algo. Não despreze as suas armas que você tem, mas dê crédito, confie em Deus que através do que você tem, Ele vai usar o que você tem para você alcançar a vitória. Mas sempre entenda,
A vitória vem de Deus. No livro de Provérbios tem um versículo que diz assim: o cavalo está preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. O cavalo é um animal de guerra. Pastor, o que isso quer dizer? Nós temos que nos preparar. Para quê? Para a batalha. Com que armas? Com as que nós temos. Com aquilo, tudo que está à nossa disposição. Devemos pegar e reunir tudo isso e estar preparado para a batalha. Mas devemos ter confiança e fé e a certeza que a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Então Davi diz: eu vou contra ti em nome do Senhor, ou seja, do exército, em nome do Senhor dos exércitos. Aquele gigante veio contra Davi. Davi, a Bíblia diz que foi de encontro, quer dizer, Davi foi para cima. O Golias veio para cima dele, veio vindo na direção com o seu escudeiro, e Davi foi contra ele, foi na direção dele. Com a arma que tinha, começa a utilizar a funda e lança na direção do gigante. E aonde foi que a pedra que Davi lançou acertou? Na fronte do gigante. Pastor, Davi acertou na fronte, mas ele lançou a pedra em qualquer direção? Não, ele queria acertar, era lá naquela brecha mesmo que Davi queria acertar. Pastor, o que isso quer dizer? Isso aí quer dizer que Davi, ele era bom de mira. E só se torna bom de mira quem treina. Vou repetir. Se torna bom de mira quem treina. Você só vai melhorar no que você faz através de quê? Do preparo. Ah, pastor, eu quero ser um pregador do evangelho, ser usado por Deus e ser uma bênção, muito usado pelo Senhor. Você tem que se preparar. É necessário preparo. Preparo como, pastor? Como que eu me preparo? Lendo. Estou aqui com alguns livros aqui que a gente já leu alguns livros bons. Tem a Bíblia Sagrada. Não despreze o preparo. Se prepara. Porque a preparação vai te aperfeiçoar. Alguém está dizendo: esse é meu dom, é meu chamado. Mas mesmo com o chamado, você tem que ser preparado e se qualificando e preparando. Para quê? Para que você venha acertar o alvo. Para que venhamos melhorar a cada dia mais. Então Davi, ele sabia aonde ele queria acertar. Então entenda uma coisa: se você mirar em lugar nenhum, você não vai acertar em lugar nenhum. Mas se você tiver um alvo, você vai acertar. Pastor, como? Sempre confiante em Deus, mas não se esqueça de você fazer a sua parte. Se preparar. Eu preciso me preparar mais, melhorar. Você precisa, nós precisamos. E olha só o que Davi ele faz. Ele já estava preparado. Então entenda, você se dedicando, se preparando hoje, né? Mesmo que ninguém esteja vendo. Um dos maiores jogadores de basquete da história, quando ele foi fazer o teste, né, para ele jogar basquete, para ele conseguir acertar na cesta, ele foi reprovado. Na primeira vez ele foi reprovado. O maior jogador, creio que é Michael Jordan, se não me falha a memória aqui, ele foi reprovado. Mas ele desistiu? Não. Ele queria ser jogador de basquete. Então sozinho, ele pegava a bola sozinho e começou a treinar para tentar acertar na cesta. Errava nas primeiras vezes, errou muitas vezes. Errou muitas vezes. Muitas vezes. Meu amigo Josivaldo, pastor Josivaldo, quem não sabe o que quer, não vai ter o que não sabe, né?
vamos lá. Então ele lança e erra várias vezes. Porém, conforme ele foi perseverando e treinando, ele foi cada vez chegando mais perto. Daqui a pouco ele de frente já conseguia acertar a cesta. Aí o tempo foi passando, ele começou a treinar, lançando a bola para cair dentro da cesta de costa. Então ele de costa jogava, e aí, até que ele começou a conseguir acertar. Por quê? Porque ele começou a treinar, a se preparar. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Quando Davi acertou a testa do gigante, a fronte do gigante, foi porque ele estava preparado. Então, o que você está fazendo hoje é uma oportunidade de Deus para você ir sendo aperfeiçoado para os desafios que você irá enfrentar amanhã. O que isso vai acontecer? Qual vai ser o resultado, pastor? Você vai estar preparado. Então, entenda uma coisa. Os desafios de hoje é uma oportunidade de Deus na sua vida. Vou repetir. Os desafios do hoje é uma oportunidade de Deus na sua vida. Para você estar preparado para o que você vai enfrentar amanhã. Pastor, e o que eu vou enfrentar? Os desafios que você enfrenta. Os desafios também, nesse desafio está uma porta de passagem. Para onde? Para um novo tempo na tua vida. Para uma nova etapa na sua vida. Porque os desafios projeta você, promove você para uma nova etapa. Eu vou repetir, o que você está enfrentando hoje, esse processo do hoje, aí tem uma porta, aí tem um acesso para uma nova etapa. Então, uma vitória, e aqui eu abro um parênteses para enfatizar algo. Davi estava resolvendo um problema que ninguém se candidatou para resolver, que era derrubar o gigante. Talvez o que você está fazendo hoje é porque não teve ninguém que assumiu a responsabilidade de fazer. O que você está enfrentando hoje, outras pessoas não estavam enfrentando. Não está enfrentando, não estava fazendo. Isso aí acaba sendo o que na sua vida? Glórias a Deus, acaba sendo uma oportunidade, um acesso para uma nova etapa da sua vida, para uma nova etapa da sua história. Aquele gigante que ele enfrentou, ninguém queria enfrentar. Qual foi o resultado? O gigante caiu no chão. E aí tem uma palavra na vida de Davi, para nós encerrarmos aqui, que era o segredo das vitórias de Davi. Além da fé, ele tinha uma característica nele que levava ele a ter muitas vitórias, que era a capacidade de prevalecer. Quando ele enfrentou o urso e o leão, ele prevalecia. Vou repetir. Quando ele enfrentou o urso e o leão, ele enfrentava e prevalecia, continuava lutando até ter a vitória completa. Quando o Golias, o gigante, tombou depois da pedra acertar na sua fronte, né? Ele caiu no chão. Davi não começou a pular igual aquelas pessoas que dizem assim: eu já alcancei, já derrubei o gigante, então já posso agora festejar, comemorar. Não, Davi não foi fazer festa e não foi comemorar. Davi foi fazer o que, irmão? Ele foi e prevaleceu contra o gigante. Então entenda uma coisa, você só vai desfrutar de vitórias completas quando você aprender a prevalecer. Pastor, as coisas melhoraram, mas tudo já foi resolvido? Pastor, eu estou orando para as coisas melhorar lá na minha casa. Peraí, meu marido que está afastado de Deus, não serve ao Senhor, aí melhorou as coisas lá em casa, glória a Deus, mas não se dá por vencido. Por quê? Ele já se converteu, já é um homem de Deus.
Ah, meu filho que estava nas drogas e agora ele parou de usar droga e já as coisas estão melhor lá em casa, ele está mais em casa, não está saindo mais para as noitadas. Melhorou, ele já se converteu, já entregou a vida para Jesus. Davi, ele prevaleceu, e aí, quando ele cortou a cabeça do gigante e ergueu a cabeça do gigante, aí sim houve a comemoração. Aí sim foi como um troféu, o troféu da vitória. Ele não festejou antes de completar a obra. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A festa só deve acontecer quando a vitória for completa. Pastor, eu já me alegro porque as coisas melhorou. Se alegre, mas não ainda festeje. Prevaleça, persevere, porque o que Deus vai fazer na tua vida e através da sua vida, na sua obra e através da sua obra, na igreja dele, através da igreja dele, na sua família, através da sua vida, vai ser uma obra completa. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Pastor, no Brasil, em meio a essa pandemia, já tem vacina e está amenizando a situação de muita gente, mas vamos continuar orando. Não vamos nos dar por vencido. Glória a Deus, porque nós queremos a vitória completa dessa nação do Brasil. Qual é a vitória, pastor? É as pessoas ser livre em meio a esse período de pandemia, que esse mal cesse, que as pessoas sejam curadas, né? Que tenha estabilidade, que a nação venha progredir. Glória a Deus, isso também. Mas o nosso propósito como igreja do Senhor Jesus é que as pessoas sejam sim curadas da enfermidade, tenham a bênção terrena, material durante essa vida, mas a nossa intenção é que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, se converta e entregue a vida para Jesus e tenha a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade e desfrute da vida eterna que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos prevalecer. Nossa intenção, nosso desejo, a nossa oração, nosso trabalho, a dedicação é que a vitória seja completa. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações na tarde de hoje, e que em tudo o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Fique com essa palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você ore também e fique com essa palavra: prevalecer, prevaleça, 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 que em Cristo, glória a Deus, você já é mais que vencedor. Glórias a Deus. Pai, nesta tarde eu quero te agradecer pela vida desse ouvinte, dessa pessoa que ouve e que recebe a tua palavra. Eu oro pela bênção do Senhor em cada vida, a tua bênção em cada casa, a salvação do Senhor em cada família, a provisão na vida daquele que está enfrentando dificuldade, as estratégias, glória a Deus, para essa pessoa que está necessitando, Pai, de um meio para defender a sua família, defender, Senhor, o pão de cada dia na sua casa. Abençoa, abre as portas, supra necessidades, anula todo mal, toda enfermidade, caia por terra o poder das trevas, caia por terra o poder de Satanás. Pai, eu oro nesse momento, aleluia, por essas pessoas que ouvem essa programação. Eu intercedo junto com os irmãos, com a igreja, pela nação, em nome de Jesus. Abençoa o presidente da República, os juízes, aperfeiçoa, direciona cada vida, abençoa os governantes, dá sabedoria para governar, o prefeito da cidade, aqueles que estão na administração pública, vem abençoar, abençoa a tua igreja, o teu povo. Eu quero interceder por cada pastor, por cada líder espiritual que o Senhor tem confiado. Vem abençoar. Eu oro também por esse pai, por essa mãe. Vem abençoar essas famílias, as pessoas que necessitam da tua ajuda, do teu socorro. Eu quero interceder por cada um. Dai a sabedoria para cada empresário, cada microempresário, Senhor. Abençoa que esse negócio dele não venha falir,
mas que ele venha receber direção e estratégia do Senhor nesse tempo. Eu oro, meu Pai, por esse ouvinte, por essa pessoa que tem recebido a tua palavra, que o Senhor possa iluminar, dar luz para essa pessoa e direção. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e por fé nós já te agradecemos em nome de Jesus e amém e graças a Deus. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua vida. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Maravilha, povo de Deus, fica aí com essa palavra da parte do Senhor para o teu coração. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito e falado conosco, amém? Quero deixar essa mensagem para o teu coração. Já estamos encerrando essa tarde de programação, mas enfatizando aqui para você que nos ouve, referente aí aos nossos propósitos sociais da igreja, também a obra missionária. E você que pode estar semeando na obra do Senhor, glória a Deus, nesse tempo, você pode estar entrando em contato conosco, que a gente passa o contato aí da conta para você depositar uma oferta missionária, aqueles que podem e têm feito esse propósito no coração. O telefone é o 199-8310-1019, esse é o contato. Quero também pedir para você que tem cesta básica e condição de estar nos ajudando, várias famílias aí que estão sendo atendidas através desse propósito, e em meio a esse tempo devemos nos unir para ajudar e abençoar essas pessoas também que são carentes aí, amém? Então, em nome de Jesus, eu deixo esse contato, 199-8310-1019, você pode estar falando conosco e nós passamos aí a informação de como você pode contribuir ou para que possamos também buscar no seu estabelecimento, amém? Meus irmãos, estamos encerrando essa programação nesse momento. Lembre-se que à noite, às 20h30, estaremos com mais um dia da ministração aí do livro de Apocalipse. Você pode estar através da nossa rede social, aleluia, participando e sendo edificado pela palavra de vida, pela palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus. Deus abençoe a sua vida.